Bom dia a todos, principalmente aqueles que nos visitam, que não me conhecem. Eu sou o pastor Doni aqui da igreja local. Um grande prazer, nessa manhã, ter vocês aqui com a gente, compartilhando desse tempo, de ouvirmos a palavra de Deus, de sermos ministrados, abençoados, Um tempo incrível onde a gente já viu Deus fazendo tanta coisa aqui nessa manhã, ministrando tanto sobre nós. Que trabalho maravilhoso aqui, dos meninos da música, um tempo que a gente pôde receber tanto de Deus e poder adorá-lo. Que tempo maravilhoso ver os irmãos se movendo aí, a equipe do Ministério da Família, aperfeiçoando, dando entendimento para a igreja, doutrinando a igreja, para aquilo tudo que nós entendemos como primordial, a apresentação dessas crianças. Então, nós já fomos muito abençoados aqui nessa manhã, mas particularmente eu estou crendo tanto que Deus vai falar com a gente através dessa palavra. Eu estou tão empolgado, eu estou tão crédulo, de que Deus ele tem algo poderoso para falar com a gente, principalmente porque eu tenho entendido o quanto Deus tem falado comigo sobre esse tema. Semana passada nós trouxemos aqui esse tripé, de temas, falando sobre chaves de Deus para tempo de adversidade. Todos nós passamos por tempos de adversidade. E a proposta é a gente entender como Deus nos ajuda nesse tempo da adversidade. A adversidade, pode pôr no próximo? A adversidade em tempo de frustração. Todos já tiveram alguma frustração um dia? Como é que Deus lida com isso? Em tempo de aflição, alguém já teve alguma aflição ou está hoje aflito, por alguma coisa? Como é que Deus lida com essa questão? Como é que Ele trabalha junto com a gente nessa questão? E também tempo de decepção. Como Deus nos ajuda quando nós estamos decepcionados. Na semana passada eu falei da frustração. Eu apliquei aqui a mensagem em cima do chamado de Samuel, onde Ana passou por um processo terrível de muitas frustrações durante muitos anos da sua vida, e depois veio o refrigério de Deus, como Deus trabalhou, como Deus usou a vida daquela mulher, como Deus usou a vida daquela família, como foi útil para Ana, para a sua família, para o seu tempo, o desfecho final do que Deus fez na vida daquela mulher. E hoje eu queria então, pode passar o próximo, eu queria fixar aqui a ministração, falando um pouco sobre o tempo de aflição. Aflição é um grande estado de desalento. Aflição, profunda tristeza, mágoa ou desgosto. Grande preocupação, inquietação. Ansiedade, angústia. Que é aflição? Padecimento físico, ou então tortura. E quando nós olhamos para o ambiente da aflição, a gente pode ver que elas surgem por causa de enfermidades, doenças terminais, tanto que chega para a gente no aspecto pessoal, como também aquelas notícias que chegam a respeito de outro que amamos, As aflições, elas estão refletidas nas crises familiares, estão refletidas nas crises conjugais, nos problemas do desemprego, nos problemas do emprego. Se estamos desempregados, estamos aflitos, mas também muitas vezes a gente está empregado e continua aflito. As aflições, elas trabalham muitas vezes na perda de pessoas queridas, dificuldade financeira, nas dívidas, ficamos afligidos por causa de dívida. Complicação nos estudos, ansiedade, depressão, angústia, desastres naturais e até mesmo através dos acidentes. Quando eu olho esse relato, eu vejo que pouco nós podemos escapar de estarmos aflitos. Quando eu olho para isso tudo que a gente acabou de ver, essa complexidade toda, essa quantidade de condições que levam o homem
para o ambiente de aflição, fica tão difícil da gente não estar aflito. E hoje eu queria ministrar para pessoas que estão aflitas, né, que querem lidar com essa questão da aflição. Para chegar até você, eu preciso passar por mim. Eu queria contar para você um pouquinho daquilo que tem me afligido nesse tempo. Queria abrir meu coração com você. Queria falar algumas coisas aqui que talvez traga alento ao teu coração, principalmente por pensar que as aflições, elas não são peculiares a uma pessoa, ela é peculiar a todos nós, né? Há 3 anos atrás, aproximadamente, eu terminei o meu curso de psicoteologia. E o pastor João, que é o reitor da faculdade, percebeu que a nossa igreja, não eu, a nossa igreja, até hoje ele fala isso, que nós temos um chamado, nós temos um encargo na área da família, de ajudar na restauração de família, de ajudar com complexidades no que diz respeito à família, e ele começou a me incentivar para que eu fosse além, né? E eu olhando para aquele quadro, e já foi difícil terminar, aliás, foi difícil terminar o 2º grau, né? Empurrado muito pela Neia, que estudou comigo e me empurrava muito, e eu sempre no caminho da desistência, porque já fazia muitos anos que eu tinha parado de estudar, e aí nós nos prontificamos a voltar a estudar, e aquilo era tudo muito difícil para mim, e até porque a sala não colaborava, as pessoas não vão para aprender, elas vão para ter diploma, e aquilo tudo foi me angustiando, foi me trazendo aflição, e eu dizendo para a Neia que eu queria parar, mas a Neia entendeu que era de Deus a gente continuar, ela me ajudou, ela fez com que eu me esforçasse. Quando eu terminei, veio a proposta da gente fazer a FATESE. E a FATESE lida muito com essa questão, não da teologia, no aspecto de você só conhecer Bíblia, mas no intuito de você melhorar relações, de você ser um conselheiro. A FATESE tem esse fundo aí de ensinamento. Eu terminei a FATESE, o pastor João viu isso, começou a me incentivar, e logo em seguida, quando Paulo ficou sabendo da proposta, né, pastor Paulo, ficou sabendo da proposta e ele começou a ver o quanto que isso estava sendo bom para a nossa vida, para a minha vida, para a vida da Neia, caiu na mão dele começar um curso, que ele também tinha paixão por querer trabalhar com essa questão do aconselhamento, e ele conheceu o Instituto de Terapia Familiar de São Paulo. E ele foi nas aulas, ele começou a ver aquilo e falou, não, eu tenho que encaixar o Doni aqui. Não é possível que o meu discípulo vai ficar fora desse negócio, porque é muito bom. E aí, ele me chamou, eu comecei atrasado, já foi uma aflição, porque as psicólogas começaram a dizer o caminho que eu tinha perdido e que eu tinha que acelerar. E quando eu comecei a acelerar esse processo de entrar e de começar os meus estudos, eu já comecei a ficar atordoado, porque eu não entendia nada que elas falavam. Né, a linguagem do psicólogo, eu não tenho nada a ver com a questão da psicologia, e eu comecei a ficar aflito, porque elas falavam palavras, elas falavam algumas coisas, e aí elas diziam, você está entendendo? E eu, né, parecia que eu estava, né, mas eu falei assim, isso é porque é um começo, né, e daqui a pouco eu vou começar a estudar o conteúdo, e eu vou entender o que ela está falando. Lê do engano. Continuei não entendendo nada, e é um curso à distância, que tem só uma aula presencial uma vez por semana, 5 horas por semana, quinta-feira, e elas dando conteúdo para a gente poder estudar, e os conteúdos, todos eles são de pessoas estudiosas no ponto da ciência, da terapia familiar. Então são cientistas que estudam o comportamento humano, que estudam os dramas, as questões familiares, e eu li aquele negócio, e a Neia, vendo em casa, eu desesperado, porque eu terminava um parágrafo e eu não entendia bulufas do que aqueles caras estavam falando. Eu terminava de ler o artigo e eu não entendia nada, mas comecei a ficar muito aflito, e eu comecei a pensar assim, mas vai melhorar, né? E aí foi-se 1 ano, foi 2 anos, eu nessa angústia, não conseguindo evoluir muito, e agora no começo do ano, tivemos um momento aqui muito difícil no nosso CCA,
que a gente teve que fazer umas adequações do prédio, mudar algumas estruturas, mudar algumas salas. Só que disseram assim, Doni, nós temos que fazer isso, mas não tem dinheiro. A gente tem tudo isso para fazer, mas nós temos 5 mil reais para fazer a adequação. Eu falei, Paulo, com 5 mil reais eu não pago nem os pedreiros, quanto mais comprar as coisas que precisam comprar. Ele falou, e aí? Eu falei, o desafio é eu, então, sair da minha posição aqui e virar um pedreiro, um mestre de obra, alguma coisa nesse sentido aí. Peguei alguns meninos da fazenda, da nossa comunidade terapêutica, trouxe para cá eles como pedreiro, eles nos ajudaram aqui tremendamente, foi um tempo maravilhoso, em que eles vieram como equipe, a gente começou a fazer e trabalhar, e eu fui arrastando isso até praticamente o mês de março, sem lidar com, não só com a igreja, mas enfraquecido na questão de acompanhar o curso. E terminado esse tempo, eu entendi que eu tinha que tirar umas férias, que eu estava esbudegado, a gente tirou umas férias de aproximadamente 10 a 15 dias, né? Demos uma relaxada aí. E cada vez que essas coisas iam acontecendo, mais ansiedade produzia no meu interior. Por quê? Porque férias simbolizava que eu estava mais afastado ainda da realidade dos estudos. Estava mais longe ainda. Estava perdendo conteúdo. E aí eu cheguei numa conclusão que eu falei, né, eu preciso parar. Mas falta agora 7 meses para mim terminar o curso. E eu entendo muito bem o quanto essa credencial vai me ajudar para abrir portas no reino. Eu não quero ser um terapeuta familiar na ótica da psicologia. Eu não quero, eu não tenho esse chamado. Meu chamado é ser pastor. Mas eu entendo que esse conteúdo, essa ideia, esse estudo, me habilita a cuidar melhor das famílias, a ter um outro olhar. Porque muitas pessoas que nos procuram, muitas vezes, elas não são pessoas que têm um conhecimento bíblico, uma teologia profunda. Muitas vezes são pessoas ou que são iniciantes ou que nem estão na fé. E a gente fecha a porta no sentido de dizer assim, não dá para aconselhar, porque a pessoa não vai entender o que eu estou falando biblicamente, teologicamente, então a gente ficava sempre muito fechado. Inclusive o que me arrastou para tudo isso foi o fato do meu próprio filho um dia falar, o teu assunto é céu, é inferno, é Deus, é o diabo, e a gente precisa comunicar outra coisa. E eu fiquei muito perdido, porque realmente eu tinha só uma linha de ideia, uma linha de pensamento. E aquilo tudo foi me arrastando para isso, foi me trazendo para essa situação. Mas eu entendia que a ansiedade estava crescendo muito, estava ficando doente, muito mal, porque eu não consigo fazer as coisas de qualquer jeito. Eu quero fazer entendendo, eu quero fazer percebendo, eu quero fazer, em primeiro lugar, tendo efeito na minha própria vida para entender o que pode ser de efeito para a vida dos outros. E aí eu cheguei à conclusão que eu tinha que parar. Procurei a família disse não, você não vai parar. Procurei o Paulo disse, Doni, veja o que está bom para você, mas eu incentivo você a continuar, porque a gente está chegando aí no finalmente. Então, fui procurar as minhas professoras e dizer o que estava passando no meu coração, a síndrome da desistência, né? E aí elas disseram, temos para você um plano B. Falei, uau, graças a Deus. Quando ela falou isso, que eu achei que ela ia dizer, cara, realmente você não tem chance, você não está acompanhando, não está dando. Ela falou, temos um plano B para você. Eu falei, que coisa boa, conta aí o plano B. Ela disse, o plano B é você ter mais um dia na semana, onde você pode acompanhar o mesmo curso com a turma do 2º ano, para você acompanhar os conteúdos que você perdeu. Parece ser bacana isso, né? Gentil, humano e maravilhoso. Mas duplicou a minha ansiedade, porque agora não é mais um dia, são 2. E quem não estudava para um dia, agora vai ter que estudar para 2. Quem não entendia para um curso, agora tinha que entender para 2. E aí eu saí da sala fazendo caras de muito obrigado, aleluia, glória a Deus e amém. Mas dentro de mim, uma ansiedade que crescia num volume avassalador, muito ruim. E aí cheguei em casa, contei isso para a Neia deu glória a Deus, que lindo, que bom, continua, então a porta que se abriu. Inclusive, esse dia que eu vou ter que estudar, é uma segunda-feira que é meu dia de folga. E a gente que lida com pessoas, e esse lidar está atrelado a amar o que as pessoas vivem, a gente leva para a cama o teu problema. A gente leva para a cama a tua dor.
Nós não somos frios a ponto de ouvir uma ovelha, ouvir uma pessoa, e entender que nós somos profissionais do reino, e de que eu escuto aqui, vou para casa e glória a Deus, aleluia, é problema dele. Não, a gente leva para a cama, a gente leva para o café, a gente conversa sobre isso, nos nossos discipulados, eu e a Néia como marido e mulher, a gente sempre tem a igreja na mesa, sempre tem a aflição das pessoas, as situações que os irmãos vivem. E aí eu falei, agora piorou muito mais a situação, e por conta disso, na semana passada eu tinha a minha terapia, eu tenho uma exigência do curso que eu tenho que ter uma psicóloga cuidando de mim, porque eu vou lidar com pessoas. Aliás, precisa mesmo que a gente não cuide de pessoas, a gente precisa ter um psicólogo, um terapeuta, é bom demais. E aí eu cheguei na minha terapia e fui contar isso para ela, achando que ela ia me absolver. Dizer, cara, você não vai dar conta disso, a melhor coisa é você parar. Eu queria um aval, eu queria alguém que me ajudasse a desistir. E aí quando eu cheguei lá que eu contei isso para ela, ela foi analisando, né? E ela falou, eu me lembrei que nos primeiros dias dos teus testes aqui, existia uma questão de desistência. Havia uma questão de você desistir de algumas coisas, e o que eu estou percebendo é que você está numa ansiedade para lá de Bagdá. E eu oriento você a procurar um psiquiatra para você tomar um ansiolítico. Aquela notícia foi uma péssima notícia. Não porque eu teria que procurar um psiquiatra e tomar um ansiolítico. Vocês sabem o que é ansiolítico? É o cara que está muito ansioso, que está com ansiedade em alta, e ele precisa coordenar. Aí eu perguntei, tudo bem, eu vou lá no psiquiatra e eu procuro, vou tomar os meus remedinhos, está tudo bem até aí. Aliás, a gente aconselha os irmãos a fazerem isso. Só que agora o conselho chegou para mim. E eu percebi como é difícil dar esse conselho para as pessoas. Como é difícil, né? Às vezes a gente está dando porque a gente está achando que isso é bom, mas para quem recebe é um baque, né? Aí eu aprendi mais uma. Calma lá quando você for dar esse conselho, porque às vezes a gente está tão ingênuo, a gente está tão amoroso, a gente está tão querendo ajudar a construir, que a gente acaba sendo equivocado naquilo que a gente pensa, que a gente faz. Aí eu falei assim, tomar um ansiolítico implica em eu ficar meio panguado, não fica? Ser meio assim, meio no ar, meio... Ela falou, sim. Eu falei, o senhor já não estou entendendo os caras? Como é que eu vou entender panguado? Ela disse, você vai ter complicação. Realmente você vai ter algumas dificuldades. Falei, qual é o plano B? O plano B é você ter uma agenda, que você vai ter que largar muitas coisas, abandonar de vez, para viver exatamente aquilo que você precisa viver até o fim do ano. Falei, então tem um plano B? Tem. Mas você, pelo que eu estou percebendo aqui, você vai ter que fazer muito exercício para conseguir viver isso que eu estou dizendo para você. Mas eu acho que tem chance. Eu fui conversar com o Paulo sobre essa questão de deixar algumas coisas e alinhar outras coisas. Nós acertamos alguns ponteiros, assim, bem por cima, porque ele falou, Doni, eu te conheço, cara, eu sei que vai ser difícil para você lidar com essas questões, você não para, e vai ser muito... Porque na hora que eu tenho que estudar, irmãos, eu estou recebendo o telefone do Mateus dizendo que tem que acontecer tal coisa, aí eu lembro que tem que ligar para a universidade da família, e eu perco 3 horas, aí eu volto para o estudo, e quando eu vou estudar... Não sei se você se pega assim na vida, né? Nós estamos tão avolumados de situações, de coisas, que não nos permite muitas vezes a ser bom naquilo que nós desejamos ser. Aflição. Isso começou a me afligir, irmãos. Eu estou aqui aflito. Aflito. Mas quando essa palavra chegou até mim, e eu quero compartilhar com vocês um texto nessa manhã, que está no segundo livro de Coríntios, capítulo 4, verso 7. O apóstolo Paulo foi um homem de muitas aflições. Muitas aflições. Mas ele traz um texto aqui tão enriquecedor para nós essa manhã. Só de eu falar isso, você já pode ir para casa comer macarrão? Só do que eu falei? Porque dá um senso assim, uau, então não é só comigo, porque se esse baita pastor, porque a gente tem ideia muitas vezes que o pastor é o divino, né?
O pastor é a divindade de Deus que nos sofre problemas e aflições. E aqui está um pastor que está na beira da psiquiatria. Aqui está um pastor que está na beira de um abismo, de crise de ansiedade. E que eu preciso cuidar muito para que domingo que vem eu continue trazendo palavra de Deus para a tua vida, porque eu estou entendendo porque essas coisas estão vindo para mim, porque eu olhei para o apóstolo Paulo e eu vi por que chegou para ele essas coisas, amém? 2 Coríntios, capítulo 4, versos 7 a 11 diz: mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, ele provém de Deus e não de nós. O apóstolo Paulo disse de todos os lados. Uau! Por todos os lados, nós somos pressionados. Que homem gigante. Ele está dizendo, não tem para onde olhar. Para onde eu olho tem pressão. Mas eu não me desanimo. A gente fica perplexo, mas eu não me desespero. Nós somos perseguidos, mas não somos abandonados. A gente fica até abatido. É um crente falando. É um homem de Deus falando. A gente entra na condição de ficar abatido, mas nós não somos destruídos. Trazemos sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada através do nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste no nosso corpo mortal. Não é lindo? Que poesia. Ai, que ajuda. O Paulo é gente. O Paulo é gente. O Paulo é gente como a gente. Ele está aqui nessa manhã. Através daquilo que ele pôde escrever para a minha e para a tua vida. Paulo descreve as suas aflições, mas ele coloca uma fala de que nós devemos seguir em frente. Positivando, eu gosto dessa palavra, dando positividade, sendo positivo na nossa mentalidade a respeito do agir de Deus. Sermos positivos, é isso que ele está dizendo. Não tem para onde olhar que eu vejo pressão, mas eu olho para Deus. Eu não tenho para onde olhar que eu não vejo perseguição, mas eu olho para Deus. Eu não tenho para onde olhar que eu não vejo uma enorme quantidade de aflição, mas eu olho para Deus. É isso que Paulo está nos ensinando. Sabe, querido, nos textos de 2 Coríntios, e também no texto de 2 Coríntios 11, nós não vamos ler, nos textos de 2 Coríntios 11, mas eu queria tanto que você que está na aflição, anotasse isso para ler em casa, porque vai ser remédio para a tua alma. Só para quem está aflito, tudo bem? Os outros não. Mas para quem sofre de alguma aflição, alguma turbulência que está acontecendo em você, alguma agitação, algum grau de ansiedade, o segundo livro de Coríntios, capítulo 11, Paulo vai dizer a quantidade de aflição. O que é que esse cara está dizendo sobre aquilo que ele declarou um pouco mais na frente? Porque a gente gosta de pegar na Bíblia algumas coisas que estão acontecendo no dia 30, mas a gente esquece que para chegar no dia 30, passou pelo 29, 28 e até o dia 1º. Então, no segundo livro de Timóteo, também, capítulo 4, Paulo vai falar de uma quantidade enorme de aflição que ele está vivendo. As aflições de Paulo, aqui um resumo, ele está querendo dizer que ele fez muitos trabalhos, alguns deles até em prisão. Ele sofreu açoite, perigo de morte, foi fustigado com vara e apedrejado. Ele viveu em naufrágios e jornadas, em grandes perigos com rios e salteadores. Em perigos entre os próprios patrícios, entre os própria gente da sua nacionalidade. Paulo sofreu isso.
não só com isso, mas ele também sofreu com gentios. Pessoas que não tinham a cultura do judaísmo, não acreditavam no mesmo Deus de Paulo. Ele estava sofrendo por isso. Ele sofreu com falsos irmãos. Ele sofreu em perigo na cidade, no deserto e no mar. Ele sofreu em trabalhos, fadigas e vigílias. Ele sofreu com fome, sede, com jejum, com frio, com nudez. Ele sofreu em preocupação com as igrejas. Ele sofria demais preocupado com a igreja. Abandonado por alguns irmãos. Paulo foi abandonado no meio do caminho. Ele sofre tudo isso em 2 Coríntios, capítulo 11, em 2 Timóteo, capítulo 4, e é lá que ele relata o que é que está acontecendo. Então você tem que ir lá, porque não dá para a gente poder ficar preso nisso. Agora eu te pergunto, você sabe quem era Paulo antes da conversão? Paulo era um homem zeloso da lei. Paulo era um homem muito responsável com aquilo que ele cria. Ele era inflexível, ele era duro. Ele era um camarada que não negociava valores. Paulo, a palavra de Deus diz que ele tinha muita ciência. Ele era um catedrático, ele era um cara, um professor no sentido da lei. Ele foi criado aos pés dos melhores teólogos da época, aos pés de Gamaliel. Paulo era um camarada que tinha ciência de toda a lei, ele tinha todo o desenrolar, ele sabia como funcionava a guarda, ele sabia como é que funcionava as leis do seu país, ele sabia tudo isso. Ele era um cara muito culto, ele era um cara que, por causa desse zelo, quando entra na comunidade a crença de que algumas pessoas, até mesmo judias, estavam crendo numa seita, né, que dizia que Jesus tinha morrido e ressuscitado e que ele era Senhor, Paulo falou, não, parou com esse negócio aí. Vamos dar fim nesse negócio aí, porque nós vamos acabar com essa gente que está pregando esse Cristo. Esse Cristo não é o nosso Cristo. Nós temos o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós não temos esse Redentor. E nós vamos perseguir essa gente que está cultivando essa seita. E ele sai em disparada, ele pega a carta de autorização das pessoas que eram acima dele, ele pega a carta de autorização e ele começa uma perseguição implacável contra os cristãos. Implacável. Mata cristãos, queima cristãos, persegue cristãos, mas no meio do caminho ele teve um encontro com Jesus. Andando no caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. Paulo caiu do cavalo. Ele achou que aquele Deus que ele servia não tinha um outro plano de redenção. Mas agora ele conhece Jesus. Ele tem um encontro com Jesus. Ele começa a ser discipulado por Ananias, que recebe um convite de Deus de ir lá e curar a visão de Paulo, porque ele cegou na queda. Ele ficou paralisado. Deus começou um trabalho de quebrar o vaso, sabe, de fazer o vaso de novo, porque Deus viu nele uma condição de alguém muito zeloso a respeito das coisas de Deus, mas com equívoco teológico, com falta de abertura para entender outras possibilidades do reino. E aí Ananias vai e ora por ele, ele recebe o Espírito Santo, os olhos dele se abrem, e ele começa a sua jornada no ministério. 20 anos depois, Paulo escreve aquilo que nós estamos lendo aqui nessa manhã, 2 Coríntios capítulo 4. E é por isso que ele começa dizendo sobre sua condição, depois de ter conhecido a Jesus. Por isso que ele começa o texto dizendo assim, mas temos esse tesouro, em vaso de barro. Olha o que ele começa a escrever depois de 20 anos. Para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. 20 anos depois, o discurso dele já era outro. Era um cara quebrado. Era um cara que entendeu o quanto ele era pequeno diante do plano de Deus. O quanto ele era insignificante. O quanto que ele precisava abrir mão das suas razões, da sua intelectualidade, da sua teologia,
do seu entendimento de quem é Deus e como Deus conduz as pessoas, que Paulo começa o discurso dele, 20 anos depois, dizendo assim: eu entendo que Deus tem as nossas vidas como vaso de barro. É incrível que na época, quando ele traz esse relato dos vasos de barro, o vaso de barro era muito usado. Era um utensílio demais de usado na época. Para água, para alimentos, para guardar alimentos. Tinham até algumas pessoas que tinham arquivos de escritos, de documentos, guardados em vaso de barro, porque ele era adequado por causa da sua ambientação, por causa, né, da condição de preservação. Muitas pessoas guardavam documentos, inclusive foi o livro mesmo de Isaías, né? Ele é encontrado dentro o pergaminho que tem o livro de Isaías, ele é encontrado dentro de vaso de barro. Então, o vaso de barro era algo muito precioso, mas frágil. Era algo de muito uso, mas ainda assim era frágil. E é isso que ele está dizendo. Mas nós temos esse tesouro. Que tesouro? De Deus, da presença de Deus, da vida de Deus, colocado dentro de vaso de barro. Nós somos o vaso. Embora muitas vezes a gente olha para alguém e a gente diz: nossa, esse cara é um torpedo, né? Mas é frágil. Mas tem uma condição de se quebrar quando alguma situação vem sobre as nossas vidas. Para quê? Para mostrar o poder de Deus, que excede muitas vezes aquilo que a gente acha que tem que ser nas nossas vidas. Então, sabe, querido, essa é uma declaração que Paulo começa a trazer a respeito daquilo que ele está pensando agora. Depois ele começa alguns paradoxos, né? Ele começa a trazer aqui alguns paradoxos que eu acho esse negócio incrível. Ele traz algo que, embora estando assim, todavia estou desse jeito. Embora você está me vendo de um olhar da sua cadeira, eu estou de outro jeito. É isso que Paulo começa a trazer. Ele fala: de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Irmãos, nós temos pressões constantes na nossa vida, aflição de todos os tipos, sejam eles físicos, psicológicos, espirituais, até mesmo relacionais. Essas coisas vêm sobre nós e começam a nos pressionar, a nos esmagar, mas Paulo diz que nem por isso ficaremos encurralados. Essas situações, elas tentam nos encurralar para você falar: não tem outra saída, não tem outro jeito. A única coisa que me resta, e é isso que eu comecei a entender que eu estava vivendo, a única coisa que me resta é desistir. Se eu desistir, eu pensava assim: mano, se eu desistir na outra semana, eu tô outro cara. Eu não vou ter que estudar, mano. Eu vou rasgar tudo, eu vou meter fogo em tudo. Eu pensava isso. Eu nunca mais quero pensar nessa bagaça, né? Por quê? Porque eu estava me sentindo o quê? Encurralado. Mas sabe, o que eu quero trazer para você nessa manhã? Que sempre nós teremos em Deus uma saída. Se você estiver encurralado no lugar que você fala: meu Deus, eu não sei como sair daqui, Deus abre a parede, Deus faz escada, Deus diminui a construção, Deus faz o que é necessário para propor para você uma nova saída, porque o nosso Deus não é o Deus de uma só saída. O nosso Deus é um Deus que, quando o nosso inimigo vem por um caminho, Ele diz que Ele faz ele fugir por 7 caminhos. Amém? Glória a Deus. Como diz uma música que a Neia fura o disco na minha casa: Ele é o meu auxílio. Ele é o meu auxílio, Deus meu. Ele é o nosso auxílio. Sabe, queridos, Atos 18, no capítulo 1, Paulo chega em Corinto, numa sinagoga. Por que ele está dizendo? Que construção que ele está fazendo para mostrar para a gente que é possível estar pressionado, mas não desanimar? Porque ele chega em Corinto,
e ele prega na sinagoga. Ele caiu do cavalo, ele se converteu, ele foi discipulado, e agora ele vem para Corinto, uma cidade grega, e ele vai pregar na sinagoga. E quando ele prega na sinagoga, os caras começam a dizer: mano, quem é esse cara aí que ele pensa que ele é? Esse cara ficou perseguindo os cristãos, esse cara matou gente, esse cara não tá com nada não. Esse cara aí é lobo vestido de ovelha. Esse cara aí, ele tá aqui querendo ver o que está acontecendo, mas ele é um destruidor. A gente sabe quem esse cara é. E por causa da reação desses irmãos, por causa da rejeição, ele começa então a entender que ele precisava pregar para gentios, para pessoas que não tinham contato com a lei, para pessoas que não conheciam o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele precisava então comunicar o evangelho com pessoas que não era desse tipo de gente, que entendia que sabia tudo, que entendia que eles não precisavam. Então ele falou: vou deixar essa galera aqui e vou pregar para os gentios. Sabe o que ele faz? Por 18 meses, 1 ano e meio, ele começa a pregar na casa ao lado da sinagoga. Alugou uma casinha do lado e começou a ensinar numa casa vizinho da sinagoga. Aí vocês imaginam a contrariedade da galera lá, né? Dos que dizem saber. Mano, não adiantou nada, ele saiu daqui, mas tá pregando aqui do lado aqui, e um monte de gente que vem ouvir, inclusive um monte de gente que nem merece ouvir a lei de Deus, porque é tudo corintiano. Esses caras nem merecem ouvir, e o Paulo tá lá que prega e cresce o negócio, você entendeu? Aí eles ficam sabendo que entra um novo procônsul chamado Gálio, da cidade, e eles fazem uma acusação contra Paulo. Eles pedem pro mestre da sinagoga fazer uma petição e levar diante do procônsul, dizendo assim: esse Paulo está perturbando a gente, ele está pregando coisa que não tem que pregar. O procônsul lê a petição e falou assim: galera, deixa eu falar uma coisa, cadê o Paulo? O Paulo está aqui, os acusadores estão aqui. Ele falou: deixa eu falar uma coisa para vocês, eu não estou aqui para julgar a Torá, eu não tenho nada a ver com essa jurisdição, eu não quero nem ouvir o Paulo, eu não quero nem ouvir vocês, mas isso aqui que eu estou lendo não me serve para nada. Paulo, segue a tua vida, vai-te embora, vai fazer o que você está fazendo. E os caras ficaram loucos com essa situação. Louco com essa situação. Sabe o que eles fazem? Eles agridem até o chefe da sinagoga, porque ele fez uma petição incompetente, advogado. Ele faz uma petição em que não deu em nada. Mas eles não sabiam que na verdade era Deus agindo na vida de Paulo para que ele não ficasse desanimado. Deus permitiu a situação, Deus permitiu a petição, Deus permitiu o julgamento, porque Deus estava querendo trabalhar alguma coisa, era na vida do Paulo. O foco de Deus era o Paulo. Paulo não podia desanimar naquela altura, porque se dissesse assim para ele: Paulo, fecha a igreja, Paulo ia ficar totalmente desorientado, falando: tentei pregar aqui, tentei pregar ali, quer saber de uma coisa? Eu vou vender a minha rede, porque ele era um produtor de rede. Eu vou vender a minha rede, eu não quero mais saber do evangelho. Mas quando ele vê, e ele sabia que ele podia ser julgado e condenado, ele vê o juiz dizendo assim: mano, eu não tenho nada a ver com isso, está fora da jurisdição, não tenho que trabalhar com esse negócio, você está livre. Paulo ficou o quê? Animado. Então é aqui que ele diz assim: eu entrei numa pressão. Imagina a pressão do Paulo. Que pressão? Porque os caras chamaram o mestre da sinagoga, fizeram um monte de coisa. Paulo está vivendo uma pressão. Aí Deus falou: eu não posso deixar Paulo desanimar. Eu vou fazer com que Paulo ultrapasse essa condição, e ele precisa então avançar na minha presença, fazendo aquilo que eu o chamei para fazer. Depois ele diz que nós ficamos perplexos, mas todavia não desesperados. Você já ficou perplexo com alguma coisa? Mas Paulo está dizendo: ainda que você fique, não pode desesperar. Quem anda com Deus não ficará sem esperança, porque a nossa esperança está no Senhor. Desesperado está conectado, está intimamente ligado à falta de esperança. Ainda que a gente fique perplexo, a gente não pode se desanimar.
Quem está perplexo com o nosso país? Quem está perplexo com os nossos governantes? Quem é que está indo animado para a urna esse ano? Você está entendendo? É disso aqui também que ele está dizendo. Perplexo, há uma perplexidade em que a gente tem que dar conta desse negócio para a gente não entrar no ambiente da falta de esperança, porque a nossa esperança não está no político, a nossa esperança não está nas leis desse mundo, a nossa esperança não está no PCC, a nossa esperança não está em time de futebol, a nossa esperança não está no nosso casamento, nas nossas relações, a nossa esperança, ela é do Senhor. Aleluia. Onde é que ele aprende isso? No final da terceira viagem missionária de Paulo, ele havia passado um tempo em Éfeso, uma cidade grega, e agora ele chegou até a Macedônia, e ali passa por uma tribulação, que a narrativa dele, em 2 Coríntios capítulo 1, é de dizer: somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês que nós somos consolados, para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência, para vocês suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Quero dizer para você nessa manhã, que ainda que você esteja vivendo uma carga de aflição, por qualquer coisa que esteja acontecendo na tua vida, eu quero dizer como Paulo, que isso está produzindo na minha vida e na tua vida um peso de glória. Tem um fim esse negócio. Deus está escrevendo coisa grande no meio da aflição e que cada um de nós estamos vivendo. É isso que o Paulo está falando. Gente, eu sou atribulado, mas nós temos consolação. Tenham paciência, suporte os mesmos sofrimentos que eu estou padecendo. Longe de mim comparar-se a Paulo, mas perto de você querer me comparar como gente. Amém, irmão? De abrir meu coração aqui nessa manhã. Porque tem gente que pensa que o pastor não pode dizer coisas ruins, né, a respeito da nossa própria vida. E eu não tenho essa cultura. O que eu tiver que passar e declarar, a gente vai conversar junto, porque nós somos família, amém? Ele diz: a nossa esperança em relação a vocês está muito firme, porque sabemos que da mesma maneira como fomos participantes dos nossos sofrimentos, vocês também vão participar das nossas consolações. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia. Você está conhecendo as aflições do Paulo. Eu não quero que você seja ignorante a respeito das aflições que esse homem passou, é isso que ele está dizendo. As quais foram muito além da nossa capacidade de suportar. Agora, irmão, eu comecei aqui dizendo para você que ele sofreu naufrágio, fome, morte, nudez, que ele sofreu apedrejamento, que ele sofreu... E agora ele está dizendo que ele está passando uma situação aqui, que essa situação ele está pensando que ele não vai passar, que está além do que ele pode suportar. Você já um dia pensou sobre isso? Não vai dar. Agora Deus, você foi longe demais. Tudo bem o que o senhor fez, né, naquela situação, mas agora foi longe demais. Toda vez que a gente entra no aspecto de uma forte tribulação, nós nos esquecemos, que é uma declaração que eu gosto muito de Davi, que a cada nova tribulação, que a cada nova aflição na nossa vida, olhando para trás, nós temos uma declaração para fazer diante desse Deus. Senhor, eu vou enfrentar essa situação, eu vou lutar contra essa situação, porque lá atrás eu já enfrentei um leão e um urso, e essa situação vai cair, como caíram aquelas situações em que o Senhor me entregou aquele leão e o urso para vencer e glorificar o teu nome. Você está aqui comigo? Então diga glória a Deus. Aleluia. Ele diz assim: de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a nos livrar. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações. Eu não quero, ser pastor de uma igreja que as pessoas não tenham apetite pelas tribulações.
Você não veio para uma igreja que o pastor vai dizer para você, pare de sofrer. Você veio para uma igreja que o pastor vai dizer para você, cresce no sofrimento. Seja crente no sofrimento. Porque as aflições virão, pode se preparar. Nós não vamos vender para você aquilo que a Bíblia não me vendeu. Você está entendendo? Nós temos que ser aprontados da nossa capacidade de suportar a ponto de perdermos a esperança, muitas vezes, da nossa própria vida. Tem gente desesperançada assim no casamento. Já tentei de tudo, já fiz todos os cursos, já fui na Universal, passei no Vale do Sal, 318 colocaram a mão sobre a cabeça da minha mulher. Rapaz, eu já fui na Neuza Dioca, já fui em tanto lugar, mas não resolve o negócio, parece um cão. Né? Que negócio difícil de lidar. Mas, sabe, queridos, Paulo, ele estava acreditando no Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará a nos livrar de tal perigo de morte. É nele em que nós colocamos a nossa esperança e ele vai continuar nos livrando. O que é que pode estar acontecendo com Paulo aqui? Talvez uma doença mortal. Talvez ele tenha sido prendido e está com uma espada no pescoço para morrer. Ele diz, agora não tem como sair. É eu e o cara com a espada. Agora não tem como sair. É eu e uma rocha que está na frente para estourar. Agora eu não tenho como sair. É um câncer que foi acometido. Né? Eu não sei o que é que Paulo estava passando. Mas eu quero dizer uma coisa para você. É muito grande a experiência em Deus de ficar perplexo, mas não desesperado. Vocês não entenderam, eu vou falar de novo. É grande demais quando um crente está contando um testemunho, uma situação de perplexidade. Estou perplexo, pastor. Meu pai me traiu, minha mãe me traiu, minha esposa foi embora, meu marido me traiu, meu filho está nas drogas, estou perplexo. Estou tomado de perplexidade. Mas você não vai achar em mim desespero, porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto eu penso, eu oro, eu acredito, eu atribuo a Ele. Aleluia! Que coisa linda, Paulo! Que coisa linda! Ele continua dizendo por todos os lados, eu sou perseguido, mas eu não sou abandonado. Quando ele fala abandonado aqui, parece que ele não é abandonado por homens, né? Mas, irmãos, Paulo foi perseguido de diversas formas, por diversos grupos de pessoas. Ele foi abandonado por amigos, por irmãos, que deixaram ele sozinho em muitas situações de perigo. Inclusive tem um camarada que se chama Dema, que abandonou Paulo na hora crucial. Era o crente que ele contava com ele. O cara não só abandonou Paulo, mas voltou para o mundo. Voltou para a prática da vida antiga. E isso para Paulo era um terror, porque ele contava com o cara. Ele sabia da condição e da capacidade do cara de trabalhar junto com ele no ministério. Mas ele não está falando do abandono humano. Ele não está falando de ser abandonado por homens. Ele está falando de que Deus é o Deus que não abandona. Na situação que a gente tiver, Deus nunca vai nos abandonar. Que embora possamos ser perseguidos, mas Deus nunca nos deixará abandonados. Capítulo 16 de Atos, onde Paulo está respaldando isso aqui? Onde é que a gente pode ver o testemunho de que isso é verdade? Paulo chega numa cidade chamada Listra, e lá se encontrou com uma mulher que tinha espírito de adivinhação na cidade. Ela ganhava uma grana preta na cidade, porque ela tinha um espírito de adivinhação. Ela cercava as pessoas na rua e disse assim, vai acontecer com você e tal. E as pessoas, aquilo acontecia, ela pegava o dinheiro e ela tinha empresários. Gente que bancava ela ali naquele lugar, pegava o dinheiro dela, os empresários que tinham lucro com aquela situação. E Paulo está pregando e essa mulher está atrás dele. Ei, esse é homem de Deus, hein? Pode acreditar nele aí, esse é homem de Deus. E aquilo foi incomodando Paulo, porque Paulo sabia que aquilo não vinha da parte de Deus. Aquilo era um demônio que estava perturbando para chamar a atenção das pessoas, para tirar o foco, porque as pessoas iam acreditar, quando viam o que Paulo estava fazendo, iam acreditar não no que Paulo estava fazendo, mas naquilo que a
a adivinhadora dizia a respeito de Paulo, você está entendendo? Paulo encheu as paciências e falou assim, em nome de Jesus, se espírito de adivinhação sai dela, ela cai endemoniada, o espírito vai embora, e os caras começam a não ter mais lucro. Ah, meu irmão, aí sabe o que virou esse negócio? Tira o lucro do credor, para você ver só como é que ele fica. Mexe na finança do investidor, para você ver só como que ele fica. Ele fica azul de perturbação. Eles ficaram tão perturbados que eles mandam prender Paulo. Paulo é preso, é colocado na prisão com Silas. Tadinho, está abandonado na prisão, você acha isso? Está abandonado na prisão. Como ele sabia que ele estava passando por uma situação tão difícil, a ponto de entender que Deus estava promovendo na vida dele uma perseguição. Olha só, ele fez um benefício, tirar o demônio da menina. Em vez dos caras exaltarem a Deus, dizer, mano, que cara é esse, né? Que liberta o encarcerado da mão do diabo. Não, começaram então a provocar uma perseguição a ponto dele ser colocado numa prisão. Mas aí sabe o que acontece, querido? Paulo é aprisionado com Silas, porque o demônio foi expulso. Eles foram surrados horas. Surrados. Eles apanharam, eles foram presos nessa posição. E a palavra de Deus diz que eles começam a louvar a Deus. Porque Ele vive, posso crer. Porque Ele vive, temor não há. Ei, Silas, você está acordado, cara? Tô. Está fracassando um pouco a tua voz. É, Paulo, porque eu estou sem respiração, velho. Você, como é que você está? Mano, parece que minhas costas vão rachar no meio. Está doendo tudo, todos os meus músculos, os meus nervos. Eu só acho fôlego para sussurrar diante de Deus. A palavra de Deus diz que naquela prisão veio um terremoto. Porque ele disse para Silas, Silas, como é que você está se sentindo? Você está se sentindo abandonado, filhão? Não, Paulo, tô não. Deus vai prover o escape. Você, Paulo, como é que você está? Está desesperado? Está se sentindo abandonado? Não, ele está aqui. Ele está aqui. E aquilo que ele está preparando para nós, a gente nunca viu ele fazer. Vai ser a primeira vez. Vai ser a entrada no estádio em que o nosso time espiritual, nós dois, a igreja, o corpo de Cristo, o Senhor Jesus, seremos campeões. A palavra de Deus diz que houve um terremoto. Um anjo entrou dentro da prisão e tirou Paulo e Silas daquele lugar, porque eles não estavam abandonados. Dá vontade de aplaudir, não dá? Está pensando que acabou? Você aguenta mais? Teu coração vai explodir? Dá para aguentar?
ele diz assim: por todos os lados nós somos abatidos, mas nós não somos o quê? Destruídos. Que experiência que ele está falando aqui? Onde é que ele achou isso? Que experiência que ele teve para dizer que há um paradoxo, que eu posso estar abatido, mas por outro lado eu não estou destruído? Existem muitas situações que vão nos deixar muitas vezes abatido. Eu fiquei abatido, irmãos. Cheguei em casa, parecia que eu ia morrer para dar notícia para minha esposa. Fiquei muito abatido. Mas eu não me sentia destruído. Parece uma luta onde nós somos nocauteados. Já assistiu boxe? Daí entra acreditando que vai dar, velho. Tem um adversário na frente dele que está com cinturão, que não perde um. Mas ele fala: mano, vai dar. Vai dar. Tenho certeza que vai dar. E a família dizendo o que pro cara? Vai, você vai derrubar esse cara. Os amigos, o treinador, a galera no estádio, porque ele está lutando no Brasil e o cara é americano, e a gente não gosta de lutador americano, porque eles são metidos, a gente gosta do brasileiro lutando. E a torcida no estádio está dizendo o quê? Vai, 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 vai. No que ele vem para cima, o cara dá uma no queijo. Pum! Vem o abatimento. Fico pensando que nesse milímetro de espaço, toda a aflição toma conta do lutador. Porque foram tempos de investimento. Foram dias de muito investimento. E agora ele se vê no chão, estonteado. Já viram? Sabe para onde vai. Só tem um juiz na frente dele dizendo 9, 8, 7, contando, e ele não consegue se levantar. Nocauteado. Paulo está falando isso. Já me senti abatido. Da onde que ele tira isso? A palavra de Deus diz, querido, em Atos capítulo 14, que vieram alguns judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, eles apedrejaram a Paulo, arrastando para fora da cidade, e deram ele por morto. Eles conseguiram manipular a massa. Esse cara não presta, esse cara é isso. Os caras ficaram tão enraivecidos. Sabe por que está tendo confusão na cidade? Porque esse Paulo, ele está trazendo confusão, ele está expulsando demônios, ele está perdendo dinheiro, ele está mexendo nas famílias, nas estruturas. A gente precisa dar um... E eles instigaram a multidão, e a palavra de Deus diz que apedrejaram a Paulo. É fácil ler sem perceber o que é um apedrejamento. Quem já tomou uma pedrada? Uma pedrada. Quem já pisou numa pedra descalço? Só de você pisar você sabe a quantidade de dor que é investida. O Paulo está passando por uma situação que o apedrejamento foi tão grande que eles disseram: leva para fora da cidade que ele está morto. Não foi uma pedra, 2 ou 10 ou 20, queridos. Foi uma quantidade a ponto de eu matá-lo. Paulo, então, meu Deus, ele está numa condição de se sentir abatido. Acabou o mundo. Acabou, tem para onde ir. Como eu me levanto? Que aflição que é essa? De não poder mover o braço. Que aflição que é essa? De pensar que os meus irmãos não me terão. Que aflição que é essa? De acreditar tanto que eu fosse fazer alguma coisa significativa para Deus e acabou aqui. E algumas pessoas que às vezes a gente vê chegar num leito de enfermidade, às vezes tão novo, com tanta esperança, com tanto sonho, com tantos projetos, e a gente visitar a pessoa e dizer: acabou por aqui. Não tem mais. Não tem mais jeito. Acabou. Tudo que eu esperava, tudo que tinha que acontecer. Você está entendendo onde está Paulo? O abatimento, o nocaute. Na vida a gente vai passar várias vezes por vários nocautes. É o nocaute de você dizer assim: eu vou fazer uma faculdade. Na hora de fazer uma faculdade, alguém da família adoece, você tem que pegar toda a sua economia e investir naquela pessoa, porque tem que pagar o hospital, tem que pagar uma cirurgia, e você é nocauteado no seu sonho.
Você sonhar tanto que vai casar, está tudo pronto, a festa está aprontada, os convites estão feitos, né? Você muitas vezes chegar numa situação de ser nocauteado porque o outro desistiu, disse não quero mais. Sabe, está tudo certo para você entrar na empresa dos seus sonhos. O RH ligou dizendo que está tudo certo, que você é o chamado, começa segunda-feira que vem, e quando chega na sexta-feira vem um comunicado dizendo, olha, teve uma revisão, teve uma questão aqui, nós não vamos contratar mais ninguém, me desculpa, a gente não pode mais te contratar. Sabe, irmãos, é o nocaute de achar que você pode desistir, e a vida começa a não te dar o direito de desistir, porque tem pessoas que vão ser beneficiadas com aquilo que Deus está trabalhando nas nossas aflições para a gente ser útil para os outros. Eu estava ontem num discipulado, usando um pouco das técnicas da terapia, e a gente viu Deus fazendo tanta coisa numa família. Quando terminou o nosso momento ali, o nosso bate-papo, uma das meninas se levantou e eu fui abraçá-la para vir embora. Ela disse, Doni, obrigado, Doni. E eu sabia que aquele obrigado não é o obrigado de, valeu. Não, eu sabia o que ela estava querendo transmitir. Que alívio. Que coisa boa que eu estou sentindo. E eu, despedindo dos outros irmãos, nós fomos indo embora. Quando cheguei na ponta da escada, ela correu atrás de mim. Doni, filha, Doni, obrigado. Eu estava entendendo o que ela estava falando. Estava dizendo para mim assim, Doni, vale a pena, fica firme. Passa por essas aflições. Gente será beneficiado, porque nós estamos sendo beneficiados nessa manhã com essa narração do que Paulo viveu, querido. Deixa eu te dizer, a tua aflição ela vai te amadurecer. A tua aflição vai dar para você condição de ir além. Ele diz, por todos os lados somos aprisionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas todavia nós não somos destruídos. Queria te fazer um convite nessa manhã. Queria te fazer um convite a aprender a confiar em Deus em meio às tempestades, sem deixar que a ansiedade tome conta de nós. Eu queria te fazer um convite a sabermos que somos barro, e a manifestar o poderoso e glorioso poder do Pai, na proclamação do nosso sofrimento. Como aqui na igreja nós temos uma linha de discipulado, sabe o que enriquece o discipulado? É você dizer, João, Joana, fiquem firmes, eu passei por isso, filhos. Fica firme, vocês vão ser vitoriosos. E eu contar o meu testemunho e eles dizerem assim, nós vamos continuar firme, porque você passou por isso, você venceu. O mesmo Deus que te ama, o mesmo Deus que é com você, vai ser com a gente também. Que coisa boa é quando nós trazemos em nós as marcas do sofrimento, que nos remete a abençoar outros. Então eu te faço um convite, vamos morrer para nós continuamente, para revelarmos aos outros a vida de Jesus, a consolarmos os outros por conta da consolação que nós estamos recebendo da parte do Espírito Santo. Seja consolado. Você tem direito de viver aflições. Essa igreja não vai condenar você porque você está vivendo aflição. Se te venderam um Deus que implica em você não acreditar que Deus trabalha nas aflições, te venderam um Deus errado. Eu quero te fazer uma proposta. Abandonar esse Deus hoje, como Paulo teve que abandonar o Deus que ele acreditava para poder seguir a Jesus, que era o propósito de Deus para a vida dele, porque a gente muitas vezes está cheio de ideia de que o Evangelho é um lugar para se alegrar o tempo todo, é o lugar de prosperar, é o lugar de ter o carro novo, é o lugar de ter o nenê,
é o lugar disso ou daquilo. Reino de Deus, vida com Deus implica em ter ensinamento no meio das tribulações. Amém? Vamos ficar em pé. Aleluia. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Tá demais, vamos. Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Ele é Deus. Orado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Levante a sua Eu voz. adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Continua sendo a Deus. doença vier, Ele é Deus. Se nada for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Onde estão aqueles irmãos que junto comigo nessa manhã quer fazer parte do grupo daqueles que estão vivendo debaixo de uma aflição? Sai do seu lugar, vem à frente, nós vamos orar. Todos aqueles que se sentem aflitos por alguma situação, por alguma coisa, vem para o altar de Deus. Nós vamos orar junto. Vem me consolar aqui. Vem mostrar para mim que eu não estou sozinho no meio dessa aflição. Amém? Que coisa boa. Nós vamos orar agora ao Senhor. Você pode abraçar um aflito aí. Você que está do lado de um aflito, abrace um aflito. Nós somos o grupo de aflitos aqui nessa manhã. Amém? Junte-se a alguém, não fique só. Isso. Nós vamos ouvir. Pode vir, querido. Isso, empurra, tira as cadeiras. Isso aí é normal. Que coisa linda. Empurra tudo, estraga. Ó, vem mais pra frente aqui, queridos, vocês que puderem. Vem mais pra frente. Você está aflito com seu pai. Você está aflito com a situação da mamãe. Você está aflito com a sua situação espiritual. Você está aflito com o seu emprego, desemprego. Você está aflito.
Você está muito aflito, o nível de ansiedade está subindo a cada dia, você não consegue resolver, isso está se avolumando, você não estava entendendo, mas hoje está. Agora você vai sair daqui comendo essa aflição, almoçando essa aflição na presença de Deus, sabendo que Deus é um Deus que cuida de nós. Ele não vai nos deixar desamparado, Ele é conosco, Ele é um Deus consolador, Ele é o Espírito Consolador. Nós estamos aqui colocando diante de Deus, Senhor, as nossas dívidas, as nossas aflições, aquilo que tem avolumado e trazido para nós um grande grau de estresse, um grande grau de descontentamento. Nós estamos desajustados em tantas coisas, não conseguimos ajeitar, ó Deus, ajustar a agenda, não conseguimos ajustar o nosso tempo, não conseguimos ajustar as nossas relações. Nós estamos inquietos, atribulados, a gente não está dormindo direito, a noite é mal dormida, a manhã é mal acordada, o dia é mal vivido. Senhor, eu te peço agora, no nome de Jesus, eu quero crer como o apóstolo Paulo, que isso, Senhor, é um momento de leve e momentânea tribulação, e que vai gerar para cada um de nós, ó Deus amado, um peso de glória. Eu glorifico o teu nome, Senhor, eu exalto o teu nome, ó Deus, e eu quero declarar aqui nessa manhã que o teu Espírito Santo está com cada um de nós. O Senhor é Deus conosco, Emanuel, Deus presente. Pai, nós confiamos em ti. Nós fazemos uma declaração que nós depositamos na cruz do Calvário, depositamos na tua presença todas as nossas aflições, e nós juntos aqui queremos orar dizendo: o Senhor tem cuidado de cada um de nós, como o Fernando disse nessa manhã, abrindo as Escrituras e falando: Senhor, se o Senhor dá olhos aos pardais, se o Senhor dá olhos às aves do campo, quanto mais a nós, que somos filhos teus, que somos herança do Senhor, que somos projetos de Deus, para viver coisas incríveis diante da tua presença. Obrigado, Pai, porque veio um novo fôlego, veio uma nova manhã. O choro estava durando uma noite, mas Pai, nós agora estamos saindo daqui renovados, entendendo que a nossa alegria veio do Senhor, ela veio na nossa manhã a brilhantar a nossa semana diante da tua presença. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Você pode dizer: obrigado, Jesus. Boa semana. Deus te abençoe. Um ótimo domingo. Que Deus abençoe a sua semana.